Bom, meus amigos do canal Politizando, aqui é o William Jacob e eu trago para vocês uma reflexão a respeito de uma matéria publicada pela Folha de São Paulo, intitulada "Do Novo ao PSOL, partidos expõem rachas com pré-candidaturas à presidência em 2022. Eles incluem aqui a situação do PDT, mas que no caso não fala de racha interno em torno de pré-candidaturas, mas sim de algumas questões pontuais, e nós vamos tratar de todas elas neste vídeo. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, claro, se você gostar do vídeo, deixa aí o seu like. Bom, a Folha ela falou da situação destes 5 partidos: PSOL, DEM, PSDB, Novo e PDT. E no final ela faz um resumo. Eu vou ler aqui esse pequeno resumo de cada um e trazer alguns comentários. Diz ela que o Novo anunciou pré-candidatura de João Amoedo, mas deputados federais se rebelaram e tentaram emplacar Thiago Mitraldi, deputado. Bom, a situação do Novo é curiosa realmente, porque teve essa movimentação. O Amoedo disse que tinha o apoio de praticamente todos ali, de 36 de 40 expoentes do partido, mas depois ele voltou atrás e retirou o seu nome. E aí o partido fala que pode apoiar o Thiago Mitraldi. Há uma ala lá dentro que fala que pode ser que o partido apoie Marcel Van Hatten, que é do Rio Grande do Sul. E tem quem defenda a candidatura de Romeu Zema, atual governador do estado. O Zema vive um dilema pessoal que é assim: ele pode concorrer à reeleição, pode, mas as pesquisas mostram que ele terá grandes dificuldades de se reeleger. E entre perder na reeleição e perder para presidente, é preferível, do ponto de vista da sua carreira política, você perder tentando a presidência, do que perder uma reeleição no seu primeiro mandato. O Zema não era político, se candidatou a governador de Minas, ganhou, e se tenta a reeleição e perde, isso para sua carreira política é muito ruim. Então ele pode estar sim fazendo um cálculo de fugir da briga com Calil. Calil, se vier candidato, vem com grandes chances de vencer Romeu Zema. Eu apostaria que Calil vence no primeiro turno, porque em Minas você não tem outros candidatos fortes, então há uma tendência ali de ter uma polarização diferente do Brasil, que no Brasil a polarização se dá em torno de rejeições, de um eleitorado, sim, que gosta do Bolsonaro, gosta do Lula, mas um eleitorado gigantesco que não gosta nem de um nem de outro, mas que por enquanto estão manifestando voto neles porque estão esperando quem vai surgir como essa terceira via. Aqui em Minas é diferente. Você tem um eleitorado que sim, aprova a gestão do Calil como prefeito, aprova a gestão do Romeu Zema, mas o Calil tem um estilo que, olha, quando for para os debates, quando começar a campanha, eu acredito que dificilmente ele perde aqui no estado. Eu sou mineiro e eu gosto muito do Calil e eu acho que ele tem tudo para ganhar, sim, e dependendo no primeiro turno. E o Zema pode estar percebendo que há um risco muito grande, sobretudo se aproximar a data das eleições e isso for ficando mais evidente, e tendo uma posição estratégica. Eu prefiro perder tentando a presidência, e pode ser que ele ganhe, A gente não está aqui para fazer nenhum tipo de tirar as esperanças dele, mas é algo a ser observado. Em relação ao PSOL, dizem aqui que o Glauber Braga se lançou pré-candidato para fazer frente à possibilidade de a sigla abrir mão de ter candidato próprio e apoiar Lula. Sim, o PSOL tem também um dilema interno. Lançou candidatos a presidente em todas as eleições e agora há uma ala interna que defenda o apoio a Lula. Mas há uma outra ala, essa que tem aqui Glauber Braga, Sâmia Bonfim, que defendem candidatura própria do partido. Então vamos ver a situação. Por exemplo, o Freixo já saiu do partido. Como é que vai ficar o Boulos, que é um pré-candidato ao governo do estado de São Paulo? E aí, se o pessoal lança o candidato a presidente, o Boulos naturalmente tem que ter no palanque dele esse candidato, e não Lula, a não ser que fizessem ali uma conjuntura, um combinado de ter um palanque duplo. E aí o PT, caso o pessoal lance candidato a presidente, o PT lançaria Haddad para o governo do estado como forma de dar um palanque para o ex-presidente Lula. Então o pessoal tem ali questões graves a resolver dentro do próprio partido. O PSDB,
que historicamente tem sempre ali questão de prévias, né? Eles têm vários candidatos que querem chegar lá à presidência da República. Em 2022 não será diferente. Tem prévias agendadas, e aí talvez para novembro a disputa é entre João Dória, Eduardo Leite, Tasso Gereissati e Arthur Virgílio. A questão do Dória, como eu disse, ela se assemelha à do Amoedo. O Dória hoje nas pesquisas, o Amoedo pelo menos aparece bem nas pesquisas, liderando no primeiro turno com empate técnico com o Calil. Mas o Dória não, o Dória aparece lá atrás nas pesquisas. E aí, para ele, se candidatar à reeleição e perder, estando no poder, é algo extremamente ruim. Então, quando a gente olha para o Dória e fala, mas o Dória, ele sabe que perde a presidente. Eu também acho que perde. Mas talvez é melhor perder nessa situação do que perder uma reeleição. Mas ele pode capitalizar apoio por conta da vacina, em que ele fez a aposta na ciência e se deu bem. E, de fato, a gente tem que reconhecer isso. Eu acho muito difícil. A vacina já está aí no Brasil, a Coronavac é a vacina mais aplicada por aqui, e mesmo assim ele não cresce nem nas pesquisas para presidente e nem para governador de São Paulo. Tem movimentos muito tímidos. Então tudo indica que pode ser que mude, pode, mas a preço de hoje, Dória terá grandes dificuldades para se eleger para qualquer cargo em 2022. E o DEM vai dizer que a Folha trabalha com a pré-candidatura de Mandetta e vê Rodrigo Pacheco ser assediado para sair candidato pelo PSD de Gilberto Kassab. O DEM, que já perdeu o Eduardo Paes, está perdendo agora o Rodrigo Maia. Tem também a questão do Rodrigo Garcia, que era lá vice-governador de São Paulo, saiu do DEM e foi para o PSDB, e pode perder o Rodrigo Pacheco para o PSD. Desta vez, que poderia lançá-lo à presidência da República. Ele chega a aparecer já em algumas pesquisas, mas com pouquíssimos votos. Então o DEM, como o próprio Ciro Gomes tem falado várias vezes, vive um racha interno. Tem uma ala bolsonarista, por exemplo, Onyx Lorenzoni, é do DEM e representa ali essa ala mais ligada ao governo. E tem o ACM Neto, que travam ali internamente um debate. O Ciro acha que o ACM vai vencer essa batalha interna. Agora, se o DEM vai lançar candidato a presidente ou não, a gente vai ter que esperar para ver. Hoje o Mandetta aparece ali com 3% na maioria das pesquisas. E há quem defenda que o Mandetta venha como vice do Ciro. Há quem ache isso um absurdo por conta do Mandetta ter defendido pautas totalmente contrárias àquelas que Ciro Gomes defende. Mas é necessário olhar que projeto estará na mesa, que projeto que eles, caso venham a formar essa chapa, que projeto eles defenderão para o Brasil. O Ciro tem sido muito firme e muito duro ao falar disso, inclusive criticando as pautas que o DEM elogiou até pouco tempo. Então acredito que se realmente o DEM for compor uma chapa com o Ciro, é o DEM que vai ter que, de certa forma, entender, né, que o projeto do Ciro tem ali os seus limites, né, que permitem o que pode e o que não pode ser negociado, e aí a gente vai ter que ver como ficará tudo isso daqui para frente. E o próprio PDT de Ciro Gomes vai dizer então que a matéria não enfrenta outra pré-candidatura interna. Então, diferente desses outros partidos, o PDT não tem esse problema. Estão todos unidos ali realmente na candidatura do Ciro Gomes. Mas o Ciro enfrenta algumas divergências internas porque alguns quadros do partido acham que ele não deve criticar Lula. Outros acham que ele deve até criticar, mas ser um pouco mais ponderado, mais moderado, evitando algumas falas como, por exemplo, aquela de que o Lula é o maior corruptor da história recente do país. Então é necessário observar que são questões que o próprio partido parece que tem lidado relativamente bem. O Lupe, e a matéria registra isso, diz que é um direito de cada um questionar, mas Ciro faz a crítica substantiva, pontua diferenças programáticas e aponta erros. Isso não é de hoje, isso faz parte da história do próprio Ciro. Para 2022, então, o cenário me parece que terá sim a presença do próprio Ciro como candidato. Nós teremos isso caso nada aconteça, nenhuma dificuldade, por exemplo, Bolsonaro, caso venha a sofrer o impeachment, se não sofrer, eu acredito que ele será candidato, ele é candidato desde quando assumiu o cargo, já falando ali como tal. Lula, também caso não desista, caso não aconteça nada no mundo jurídico, enfim, deve ser candidato pelo PT.
O PSDB dificilmente não lançará candidato, pelas questões que eu expus aqui, e eu acho que deve ser o Dória. O DEM tem uma dúvida, acredito que o DEM não deve lançar, ou ele deve compor com o Ciro, ou compor com o próprio Dória. Enfim, o DEM dificilmente eu acho que vai lançar algum candidato. O Novo deve lançar sim, para marcar posição. Da mesma forma, eu acho que o PSOL também deve lançar candidato ali para marcar posição e trazer suas propostas. Eu acho que, mesmo esses partidos que a gente olha e fala, mas o PSOL sabe que não terá chances, então não seria melhor ele apoiar ou Lula ou Ciro e tal? Gente, é uma questão que o partido às vezes tem ali algumas questões internas e a gente precisa respeitar. Mesmo que eu sempre diga que mesmo que o candidato perca uma eleição, quando ele traz para o debate, não só ali na televisão que a gente assiste, mas vai para os jornais, vai para as entrevistas e começa a levantar questões importantes para o país, isso é válido, a gente precisa respeitar essas questões internas de cada um deles, sempre defendendo a ideia de que o Brasil precisa sair dessa coisa de votar em Salvador da Pátria, de votar em mito, mas votar em projeto. Que tipo de projeto nós queremos daqui para frente? Me parece que esse que nos trouxe até aqui e que vem aí sendo modificado em pequenos pontos ao longo dos últimos 30 anos, não serve mais. O Biden tem mostrado lá nos Estados Unidos que é uma hora, agora é uma janela de oportunidades para o Estado ser mais forte, para o Estado ser mais atuante, e aí esse discurso liberal do Novo, do próprio Dória, do PSDB e de alguns outros partidos liberais, me parece que ele não se encaixa para aquilo que o Brasil precisa no pós-pandemia. Valeu, pessoal, vamos ficar atento a essas movimentações, eu agradeço a todos e até o próximo vídeo aqui do canal Politizando.